quero convidar-os a abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 21, versículo 27. Assim nos diz e nos ensina a palavra do Senhor. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Meus irmãos, Paulo, ao escrever aos Filipenses, Paulo ele acaba fazendo uso de alguns ensinos, alguns exemplos que ele também havia dado para a igreja de Efésios, quando lá em Efésios ele diz que eles deveriam andar em conformidade ou em dignidade com a vocação a que foram chamados. E aqui o apóstolo Paulo diz à igreja que eles deveriam viver, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Hoje nós temos uma certa dificuldade em entender esse texto, porque foi escrito a uma igreja que estava passando por um período de perseguição, adversidades, era o início ainda da igreja, e em meio a tanto sofrimento, Paulo encoraja a igreja a não tomar armas nas mãos, embora aqui em Efésios, ele vai dizer que eles deveriam revestir-se do Senhor, e Paulo usa a linguagem de um soldado, a armadura, as vestimentas, as armas de ataque e defesa do soldado, como toda a sua vestimenta, mas aqui Paulo falava lá, claro, de uma luta espiritual. E aqui Paulo, a esta igreja, Paulo incentiva, motiva e aconselha esta igreja a viver em dignidade ao Evangelho. Mesmo em meio a adversidades, a lutas, o apóstolo aconselha, acima de qualquer coisa, acima de tudo, vivei de modo digno do Evangelho. Viver do modo digno do Evangelho tem sido um desafio para aquela igreja, foi um grande desafio, porque viver é andar. Viver quer dizer é a tua ocupação principal. Viver quer dizer é a tua vida cotidiana, é tudo que você faz. E quando Paulo diz vivei, Paulo está falando vivam de uma forma digna ao Evangelho de Cristo. Então Paulo fala para aqueles irmãos, olha para Cristo. Veja como Cristo nos ensina a vivermos em dignidade ao seu Evangelho. Então a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos e aprendermos juntos nessa manhã é viver. Viver o presente, viver os nossos dias em dignidade ao Evangelho. Mas para que nós possamos viver em dignidade, é necessário que nós olhemos para a Bíblia para entendermos a proposta do Evangelho de Cristo. Jesus ainda estava lá ensinando aos seus primeiros discípulos, ensinando ainda lá a partir do Sermão do Monte, Mateus 5, quando Jesus começa a ensinar aqueles primeiros homens que começaram a seguir, ele começa a desarmar os judeus, falando que bem-aventurados eram os que choram, bem-aventurados eram os perseguidos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os humildes, coisas que eram contrário à cultura judaica. Homens altivos, que queriam orar de cabeça erguida, olhando para os céus em praças públicas. Homens que viviam para guerrear e confiavam nas guerras porque Deus era com eles. A paz só era obtida através da guerra. Homens que não queriam se curvar diante de ninguém, não choravam, mas tinham o espírito altivo. E Jesus então começa a mostrar que a sua proposta do Evangelho era diferente. Os judeus viviam com base na aliança que alguns chamam aliança da nova terra, Deuteronômio 28, ou aliança de Canaã, de que eles seriam abençoados em tudo, se cumprisse a palavra do Senhor, se atentassem para a palavra do Senhor. Mas Jesus diz que eles não deveriam andar ansiosos por coisa alguma. Eles não deveriam se preocupar, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, uma coisa importante que nós temos que observar é viver de modo digno do Evangelho, é ter fé, é crer, é estar disposto a acreditar naquilo que os olhos não conseguem ver, é crer naquilo que a mão não consegue apalpar. Então é viver, é lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. É crer no Senhor, independente da situação que nós estamos. É crer na sua palavra.
é viver em dependência dele. É como o hino que nós cantamos aqui, estávamos perdidos no mundo, vagando por aí, mas ele nos encontrou e nos tomou em suas mãos e pegou em seu colo e agora nos leva de volta lá, ao lar. É isso, é crer nessa dependência de Deus, é crer que Deus está no controle de todas as coisas e que nós estamos sob a sua vontade, vivendo sobre o seu querer. Viver de modo digno é estar na presença dele, é viver por meio da sua graça, é crer plenamente no Senhor. E era isso que Paulo desafiava aquela igreja, crer plenamente no Senhor, viver na plenitude do Evangelho de Cristo. E como é difícil, irmãos, crer, acreditar em meio a turbulências. Como é difícil deixar a ansiedade do lado de fora do quarto, quando no outro dia de manhã você tem um grande problema para resolver. Às vezes a gente nem consegue resolver os problemas de hoje e vamos deitar com os problemas de hoje, mas amanhã tem mais problemas. A igreja vivia em momentos parecidos, adversidades, mas Paulo diz àquela igreja: vivam na plenitude, de forma plena e digna do Evangelho de Cristo. Então ele diz: não andeis ansiosos. Jesus, em um determinado momento, já subindo para os céus, ele falou assim: olha, igreja, vocês devem andar e indo por todo o mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Olha que coisa interessante. Viver de modo digno do Evangelho é confiar no sacrifício de Cristo, é entender que todo homem, todas as pessoas carecem deste sacrifício, carecem dessa glória, que todos foram destituídos, todos pecaram, todos estão afastados e todos precisam do Evangelho. É entender o ide de Jesus, é entender o envolvimento que Jesus nos colocou. Ele nos envolve em seu Evangelho. Nós não devemos viver apenas um Evangelho para nós, mas devemos entender a nossa chamada, a chamada como igreja. Aquela igreja vivia em meio a perseguições, em meio a prisões, em meio a condenações, em meio a assassinatos, em meio a muita dor. Mas nós conhecemos a história e sabemos que foi o período em que a igreja mais cresceu. Quanto mais se perseguia, quanto mais se matava, quanto mais se condenava, quanto mais se colocava fogo nas casas dos cristãos, mais a igreja de Cristo crescia naqueles dias. Talvez isso sirva de um exemplo para nós. Talvez, é uma palavra tão duvidosa, né? Mas este é o exemplo que nós devemos observar. Não existe adversidades, não existe impossibilidades que nos limite de falar do amor de Cristo. Viver de modo digno é pregar o Evangelho, é viver o Evangelho de Cristo na sua plenitude. E onde quer que nós estamos, nós devemos falar de Jesus, nós devemos proclamar esse reino aqui na terra. Nós não devemos nos limitar ao Evangelho para nós mesmos. O que seria daquela igreja se elas agissem exatamente a igreja do século 21? O que seria da nossa igreja? O que seria da história da igreja? Recentemente eu conversava com um amigo e ele falava assim: pastor, parece que vai ser necessário uma grande perseguição à igreja brasileira para que a igreja entenda o papel dela. Às vezes a gente está caminhando, irmãos, a gente está tudo bem, a gente na nossa casa, a gente vai e volta, a gente faz sempre a mesma coisa. Mas eu lembro quando eu era pequeno, lá no Pernambuco, a gente brincava ao redor da casa, a gente fazia as nossas brincadeiras, todos os dias a mesma coisa. Mais uma vez chegou uns maribondo, umas abelhazinhas, fez uma casa lá. E um dia a gente brincando, alguém jogou uma pedra naquela abelha lá, o meu irmão mais velho, e acertou, aquelas abelhas se espalharam e começaram a correr atrás da gente, e um correu para cá, outro para lá, e foi aquele desespero. Mudou a nossa rotina. A perseguição das abelhas. Às vezes Deus vai ter que nos mexer conosco. Às vezes nós estamos esperando demais. Às vezes nós estamos muito cômodos, confortáveis demais. Uma vez a gente dava aula e um aluno falou uma coisa que chocou. Inclusive aquele aluno que apareceu aqui, o argentino, naquele vídeo, ele falou assim: pastor, a igreja hoje quer dar oferta para os missionários evangelizarem. Tem muitas igrejas que estão terceirizando aquilo que deveria ser um prazer. E eu parei para pensar, e de fato isso tem acontecido, irmãos. E é triste. Nossas igrejas têm parado de crescer. As nossas igrejas poucas vezes têm recebido novos membros.
Será que Deus mudou? Será que a sua palavra mudou? Será que o Espírito mudou? Será que o sacrifício de Cristo lá na cruz foi limitado ao ano 2021 ou ao ano 2020? Para que de lá para cá ou daqui para lá não tenha mais salvos a igreja? Não, nada mudou. O sacrifício é até a sua vinda. Não existe limitação. Mas o que tem acontecido é que às vezes alguns irmãos, algumas igrejas não têm vivido em dignidade ao Evangelho de Cristo. Nós devemos viver esse Evangelho na integridade, na sua totalidade, na sua integralidade, de forma integral, pregando, falando do amor de Cristo, indo todo o tempo, não é apenas ide, é indo todo o tempo. A ocupação da igreja todo o tempo deve ser a pregação do Evangelho. O testemunho de Cristo. Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7, ele diz assim: do modo ou da maneira ou da forma como recebesse a Cristo, andai nele. Andai nele. E quando Paulo diz aos Colossenses, Paulo estava falando com uma comunidade de soldados aposentados que estavam acostumados a andar de cavalo, estavam acostumados a andar em carros, os carros romanos, que eram soldados romanos aposentados que muitos moravam naquela região. Andai nele. Eles sabiam o que significava isso. Quando eles montavam em um cavalo, eles só desciam do cavalo quando terminava a guerra. E os cavalos eram treinados para atacar na guerra, aí sobre o inimigo. Se alguém ver hoje um cavalo da polícia, se você estiver do lado de um cavalo da polícia militar, se estourar uma bomba do seu lado, a gente dá um pulo. O cavalo não. Ele nem balança a cabeça. Cavalo treinados. Porque eles são preparados para marchar para a guerra, para ir de encontro, e ainda que o soldado pula dele quando ele estiver indo, ele vai continuar. Quer dizer, andar nele é quando você entra no metrô, o metrô não para onde você quer, ele só para onde ele tem que parar. E ele sai de Jabaquara e vai até Jardim São Paulo. É uma reta, não para. Andar nele é depender dele. É estar nele, é embarcar, e sabe, não querer fazer conexões nem escalas, mas é permanecer nele, da forma que nós recebemos a Cristo. Lembra lá da igreja de Éfeso, o primeiro amor, aquele primeiro encontro, da forma que você recebeu ele, e ele transformou a sua vida, e você se alegrou, e você se motivou a viver diferente, falar assim, agora a vida vai ser diferente. Paulo está falando aos Colossenses, da forma que recebesse a Cristo, andai nele, vivei com ele, permanecei firmes. Viver de modo digno do Evangelho de Cristo é andar nele, é estar com ele, é não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Nós somos comparados a engenheiros, nós somos comparados a soldados, nós somos comparados a agricultores por Jesus, a obreiros. E o soldado, de forma nenhuma, ele volta atrás. A proposta do soldado é de agradecer, é de ser fiel àquele que o alistou, que o chamou para a guerra. Então, viver de modo digno do Evangelho é permanecer fiel, é atacar, é se defender na hora certa, mas nunca abandonar a causa, mas nunca querer mudar a causa. A causa é uma só, é aquela que Cristo nos ensinou na cruz do Calvário, entregando a sua vida. Então, irmãos, nós temos que viver. E ele diz viver, e ele vai dizer a forma. Porque quando ele diz vivei de modo, modo é moda, moda é modalidade, moda é molde, moda é aquilo que deve se observar, é aquilo que chama a atenção, é aquilo da tendência. Modo é a forma. Então nós temos que viver na intensidade, mas de forma que ele nos ensina. E Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz, não vos conformeis com este mundo. E o contrário disso é, mas tenham a mente renovada, para que vocês possam entender qual é a vontade do Senhor. Então, viver de modo digno do Evangelho é viver a vontade de Deus, é entender a vontade de Deus para a sua vida e permanecer nela e fazê-la com alegria. É por isso que as nossas vidas são diferentes. Dificilmente, raramente ou quase impossível você ver alguém igualzinho a você. Porque Deus tem vontades individuais para cada um de nós. Projetos de vida que foram escritos lá na eternidade. Mas há um grande dilema do homem pecador, do homem caído, de querer contrariar o seu Deus.
de querer mudar a sua história que já foi prescrita e escrita por o Deus Todo-Poderoso. É melhor aceitar a vontade do Senhor. É melhor viver no modus operandi de Deus. A Bíblia nos conta a história de 3 jovens, 3 moços, que não se prostraram à idolatria do rei e foram jogados em uma fornalha de fogo, e antes de serem jogados foram questionados, e eles falaram assim: olha, rei, se Deus quiser nós pereceremos, mas se Deus não quiser nós não pereceremos. Mas a vontade do Senhor prevalece, o plano de Deus, o modo da nossa vida, ele está definido por Deus. Muitas vezes a igreja não quer viver esse modus operandi, viver segundo a vontade de Deus, submeter-se à sua vontade, o seu querer. Irmãos, o que muito me alegra é que a minha história ela foi escrita na eternidade. E eu não consigo mudar um tio da minha vida, uma vírgula da minha vida, porque o Deus Todo-Poderoso já prescreveu. E a minha alegria é em submeter-se a essa vontade. Não tem tempo ruim, não tem adversidades, não tem. Ou melhor, elas existem, mas elas não nos afetam, elas não nos derrubam, porque essa é a vontade do Senhor, essa é a vontade de Deus, viver da forma que Deus quer. Isso tem sido difícil, porque nós temos planos, nós queremos que as coisas aconteçam, nós sonhamos, nós projetamos, mas a Bíblia diz que é inútil os projetos do homem, os projetos do construtor, do engenheiro, se o Deus Todo-Poderoso não confirmar. Em vão vigia o sentinela, se Deus não guardar a fortaleza, se Deus não guardar a casa. Assim é a nossa vida, irmãos. Às vezes nós fazemos planos, às vezes nós fazemos projetos, e às vezes nós sonhamos, dormindo e acordados, com coisas, mas não é a vontade de Deus. Então nós temos que olhar mais para o Senhor e falar: Senhor, o que queres que eu faça? Como devo fazer, Senhor? Porque quando nós vivemos no nosso modo de operar, nós erramos muito. E às vezes nós até vamos longe demais. E quanto mais nós erramos, mais o acerto para voltar é mais dolorido. E Deus acerta, Deus nos conserta. Então é melhor nós entendermos: o plano de Deus é perfeito para nós. E nos submetermos a Ele. E dependermos dEle. E vivermos plenamente para a sua glória. Paulo diz assim: vivei de modo digno do Evangelho. E essa palavra digno, ela é muito importante para a gente, porque a palavra digno, a gente entende o significado dela lá em Apocalipse. Olha o que diz lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Eu vou ler a partir do versículo 7, que diz assim: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Digno és. Paulo diz: nós devemos ser dignos deste evangelho, do evangelho de Cristo. Do evangelho de Cristo que se representa em sacrifício. Quando João diz aqui, com sangue, com seu sangue, com seu corpo, com a sua vida, ele resgatou para Deus povos, nações, tribos. Isso é a dignidade do evangelho. Então nós temos que viver nesta dignidade, na dignidade daquele que foi morto e vive, e com seu sangue ele comprou povos, inclusive eu, você, nós fomos comprados com este sangue e somos constituídos um povo do Senhor. Mas temos que viver de modo digno deste evangelho, e ser digno é reconhecer que somos aprovados. Ser digno a dignidade estar na aprovação, estar logo após alguém aferir e falar: está aprovado, olha, está tudo ok, está certo, não há do que reprovar. Eu pergunto aos irmãos nesta manhã: como temos vivido? Temos crido no Senhor? Nós temos crido que Deus
pelo seu poder e pela sua misericórdia, Ele opera em nossa vida. Nós temos crido que o Evangelho de Cristo é suficiente para salvar e temos levado essa mensagem lá fora, porque existem milhões e bilhões de pessoas ainda perdidas. Você tem andado em Cristo? Todos os seus atos, toda a sua vida, o seu ir e o seu vir, o acordar e o dormir, tem sido em Cristo? Você está em Cristo? Paulo diz, quem está em Cristo é uma nova criatura. E ele diz aos Colossenses, andai nele, assim como o recebestes. Será que nós temos sido encontrados como dignos deste Evangelho? Do Evangelho da cruz, do Evangelho do Filho de Deus, que foi morto e reviveu, que entregou a sua vida para salvar. Esta é a dignidade do Evangelho, salvar o pecador. Será que nós temos cumprido a nossa parte do ID? Será que nós temos vivido de uma forma que o Senhor possa olhar para nós e tenha falado e fala assim de nós, digno és de estar à minha direita, né? Às bordas do Cordeiro, porque te chamei, te escolhi e você caminhou segundo a minha vontade e você glorificou o meu nome, você andou em meu Filho, você foi digno. Ser digno, ser encontrado digno por Deus é ter cumprido o seu papel como cristão, o seu papel como igreja, o seu papel como alguém que foi resgatado por Cristo para servir, para ser transformado em sacerdotes, constituído reino e sacerdotes. Amados, nós temos que refletir sobre isso, porque o tempo está chegando e logo nós nos apresentaremos ao Senhor. Cada um de nós se apresentará ao Senhor. Talvez hoje, amanhã, daqui a uma semana, um mês. Para alguns vai ser datas diferentes, mas se Jesus voltar, hoje talvez será o momento de todos nos encontrarmos com o Senhor e apresentarmos a Ele as nossas obras, o que temos feito. Porque a sua palavra diz que cada um de nós receberá galardão segundo as nossas obras. Não é que obra salva, mas as obras elas são reconhecidas diante de Deus. Então nós temos que refletir um pouco sobre isso. Andar, viver em dignidade do Evangelho de Cristo. Porque eu estando aí ou não, eu possa ver ou ouvir falar de vocês, que vocês estão vivendo em dignidade do Evangelho de Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos agora, irmãos, louvar ao